Você provavelmente aprendeu a olhar para Pedro e Judas como dois homens colocados em lados opostos de uma linha moral muito simples. Um caiu, mas voltou. O outro caiu e se perdeu. Um representa fraqueza redimida. O outro, traição irreversível. E, em certo nível, isso está correto. Mas essa leitura ainda é superficial demais para a intensidade psicológica dessa comparação. Porque Pedro e Judas não são apenas dois personagens que erraram de maneiras diferentes. Eles são dois retratos da culpa humana, duas formas de desabar por dentro, duas maneiras de reagir quando a própria imagem entra em colapso. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua tão inquietante. Porque ela não pergunta apenas quem pecou mais, mas que tipo de culpa ainda consegue voltar para a luz. Os dois estavam perto. Esse detalhe muda tudo. Pedro e Judas não falham à distância, eles falham da intimidade. Andaram com Jesus, ouviram suas palavras, viram seus gestos, participaram da mesma atmosfera espiritual, do mesmo círculo, da mesma presença. Isso torna suas quedas ainda mais perturbadoras, porque mostra que proximidade com a verdade não impede por si só o colapso interior. Você pode estar no lugar certo, ouvindo o que é certo, cercado pelo que é santo, e ainda assim carregar dentro de si tensões que, sob pressão, explodem. Pedro e Judas não caem porque estavam longe da luz. Caem porque a luz expôs o que ainda não estava resolvido dentro deles. E é aqui que a comparação começa a ganhar profundidade. Pedro falha por fraqueza, medo e instinto de autopreservação. Judas parece falhar por um processo mais frio, mais dividido, mais calculado. Pedro colapsa na hora do confronto. Judas parece vir se fragmentando muito antes do gesto final. Um nega sob pressão. O outro entrega após um processo interno de endurecimento. Mas o ponto mais importante não está apenas na forma da queda. Está no que vem depois. Porque o verdadeiro contraste entre Pedro e Judas não é só entre negação e traição. É entre dois tipos de culpa, dois tipos de dor moral, dois modos de encarar o próprio fracasso. Imagine Pedro na noite da negação. E bate o frio, as vozes ao redor, o crepitar do fogo, a sensação de perigo no ar. Ele está perto, mas não perto demais. Quer acompanhar, mas também quer sobreviver. O coração acelera, a identidade vacila. A coragem que parecia firme à mesa agora se dissolve em segundos sob a ameaça da exposição. E então a pergunta vem: você também estava com ele, não estava? Às vezes, a queda não precisa de um grande plano. Basta um instante em que o medo fala mais alto do que a verdade. Pedro não parece negar porque deixou de amar. Ele nega porque, naquele momento, teme mais perder a própria segurança do que perder a coerência. Isso torna Pedro dolorosamente humano, porque muitas pessoas não traem aquilo que amam por convicção profunda, mas por pânico. Não abandonam seus valores porque os rejeitaram intelectualmente, mas porque a pressão desmonta sua integração interior. Na hora em que o custo se torna concreto, algo dentro delas recua. Pedro parece exatamente esse tipo de alma, impetuosa, sincera, afetuosa, mas ainda instável. Seu amor é real, mas sua estrutura interior ainda não suporta a violência do medo. E isso é importante, porque revela que sinceridade sem profundidade pode desmoronar quando a ameaça deixa de ser abstrata. Judas, por outro lado, parece caminhar por um corredor mais silencioso e mais escuro. Sua culpa não nasce num impulso de autopreservação momentânea.
mas num coração que foi permitindo fissuras acumuladas, expectativas quebradas, resistência interior, racionalizações, apego ao tangível, orgulho não confrontado. Judas não parece simplesmente tropeçar, parece atravessar um processo interno de distanciamento. E quando chega ao gesto final, a mente já vinha se organizando havia tempo para justificá-lo. Isso não o torna menos humano, torna sua tragédia mais complexa. Há quedas que parecem tempestades repentinas e há quedas que se parecem com corrosão lenta. Mas o que realmente separa Pedro e Judas acontece depois que o pecado se torna inegável. Pedro ouve o galo cantar e aquele som corta a noite como uma lâmina. Não é apenas um ruído, é uma revelação. De repente, ele se vê. Toda a autoconfiança anterior entra em colapso. A versão de si mesmo que prometera fidelidade até o fim é quebrada diante da realidade nua do que acabou de fazer. E o texto diz que ele chorou amargamente. Essa imagem é central, porque ali a culpa não está apenas produzindo dor, está rompendo a ilusão. Pedro não está mais se defendendo, não está racionalizando. Ele está devastado pelo encontro entre quem pensava ser e quem provou ser sob pressão. Judas também entra em colapso. E isso precisa ser dito com clareza. Judas não sai da traição se sentindo vencedor. Ele não sorri para as moedas como alguém satisfeito com a escolha. Ele se parte. O dinheiro perde o encanto. O cálculo se converte em horror. Há nele uma percepção terrível de que cruzou uma linha que não consegue mais suportar contemplar. Essa é uma parte decisiva da história, porque impede que a gente trate Judas como caricatura de maldade simples. Há consciência ali, há peso moral, há implosão interna. O problema é que nem toda culpa quebrada encontra o mesmo destino. Pedro sofre, mas seu sofrimento ainda se move na direção de uma relação. Judas sofre, mas seu sofrimento parece se fechar sobre si mesmo. Essa é uma diferença decisiva. A culpa de Pedro o desmonta, mas não o transforma imediatamente no centro absoluto do próprio universo. A de Judas parece girar em torno do insuportável fato de continuar existindo como quem fez o que fez. Em Pedro, a dor abre espaço para choro. Em Judas, a dor se torna um corredor cada vez mais estreito. Um ainda sangra voltado para fora, o outro colapsa curvado para dentro. E essa distinção, embora sutil, muda tudo. Psicologicamente, poderíamos dizer assim: Pedro experimenta uma culpa humilhada, Judas, uma culpa orgulhosa. Isso não significa que Pedro tenha sofrido menos. Significa que sua dor ainda conseguiu admitir necessidade. A culpa humilhada reconhece: eu falhei, eu me vi, eu não consigo me sustentar sozinho depois disso. Já a culpa orgulhosa, mesmo em desespero, continua centrada na impossibilidade de tolerar a própria ruína. Ela sofre, mas sofre ainda tentando administrar a própria imagem destruída. Ela não suporta depender da misericórdia, porque isso exigiria atravessar a humilhação total de receber o que já não consegue merecer. É por isso que Pedro e Judas são tão importantes juntos, porque mostram que o problema não é apenas pecar. O problema também é o que você faz quando já não pode negar o que fez. Há pessoas que depois da queda se tornam ferozmente defensivas. Outras se tornam ferozmente condenatórias consigo mesmas. Ambas continuam tentando controlar a situação. A defesa controla pela negação. A autodestruição controla pela sentença final. O que as duas evitam é a mesma coisa: rendição.
Pedro, de algum modo, atravessa a vergonha sem transformá-la em palavra final. Judas parece incapaz disso. Sua culpa não se transforma em retorno, se transforma em desespero fechado. Também existe uma diferença de estrutura emocional entre os dois. Pedro sempre pareceu mais impulsivo do que dividido, mais instável do que secreto. Seu fracasso nasce de uma alma que se precipita, que fala antes da hora, que promete além do que consegue sustentar, que ama com intensidade, mas sem profundidade suficiente. Judas parece mais opaco, mais controlado, mas silenciosamente resistente. E isso é importante, porque mostra que nem toda culpa tem a mesma textura. Algumas nascem de colapso nervoso, outras de endurecimento prolongado. Algumas explodem de uma vez, outras amadurecem no escuro. O destino da culpa também é influenciado pela forma como a alma foi se deformando antes da queda. Há uma cena invisível, mas psicologicamente poderosa, pairando sobre toda essa comparação. A possibilidade de encontrar o olhar de Jesus depois do fracasso. Pedro nega e o olhar o alcança. Esse olhar não parece apenas acusar, ele revela. Ele expõe, mas sem destruir a possibilidade de retorno. Já Judas parece esmagado pela própria conclusão antes de conseguir permanecer tempo suficiente sob qualquer possibilidade de misericórdia. E talvez aqui esteja uma das lições mais duras da história. Existe uma dor que ainda suporta ser vista, e existe uma dor que foge para não precisar depender do olhar que poderia salvá-la. Isso torna Pedro e Judas muito mais próximos de nós do que gostaríamos de admitir, porque quase todo ser humano oscila entre essas duas formas de culpa. Às vezes você falha e quer correr de volta, mesmo sem saber como. Outras vezes você falha e algo dentro de você prefere acreditar que acabou tudo, que não há mais volta, que você já se tornou imperdoável demais. Essa segunda forma parece humildade, mas muitas vezes é só orgulho em estado terminal. É o ego dizendo que nem a misericórdia pode ter a última palavra, porque a última palavra precisa continuar sendo o seu fracasso. Judas encarna essa escuridão. Pedro, apesar da vergonha, ainda encarna a possibilidade de ser quebrado sem ser finalmente fechado. Então, Pedro e Judas não são apenas dois homens que erraram de modos diferentes. São duas estradas abertas pela culpa. Uma leva ao choro que ainda respira diante da graça. A outra leva ao desespero, que já não consegue imaginar a graça como possibilidade real. Uma culpa diz: eu me tornei alguém que não reconheço, mas ainda preciso de ajuda. A outra diz: eu me tornei alguém que não reconheço, e isso é intolerável demais para que eu continue existindo assim. Essa é a diferença terrível entre remorso e retorno, entre dor que quebra e dor que enclausura, entre consciência ferida e consciência condenada por si mesma. No fim, talvez seja por isso que Pedro e Judas continuem tão perturbadores quando colocados lado a lado. Porque ambos nos mostram que a proximidade com a verdade não elimina a possibilidade de falhar gravemente, mas também mostram que o destino da culpa não depende apenas do tamanho do pecado. Depende do que a alma faz quando se vê sem máscaras. Pedro caiu feio, mas sua culpa ainda pôde ser atravessada pela humilhação que conduz à restauração. Judas caiu e foi consumido por uma culpa que não suportou depender de misericórdia. Duas culpas, dois destinos. E talvez essa seja a revelação mais desconfortável de todas. O oposto da perdição nem sempre é a inocência. Às vezes é simplesmente a coragem terrível de voltar quebrado,
sem defesa, para a única presença diante da qual o fracasso não precisa ser a palavra final.